Boa tarde a todos os que me ouvem. Hoje venho responder a uma pergunta. Será o pecado que afasta o homem de Deus? A minha resposta é claramente a seguinte: não. O que é o pecado? O pecado, no meu entendimento, é algo simples. É um fruto. O pecado é um fruto. O pecado são os erros que o ser humano comete. O pecado é um fruto e o pecado são os erros que o ser humano comete. Então, esses são os erros que nos afastam de Deus? Não. Não é isso que nos afasta o ser humano de Deus. Essa não é a raiz do problema. O pecado é um fruto, não é a raiz. Mas então, onde está a raiz? Porque andamos afastados de Deus. E então andamos afastados de Deus por duas questões. A primeira razão é o nosso coração. O nosso coração anda dominado por espíritos de acusação, anda dominado por espíritos de lamentação, por espíritos da vitimização, por espíritos da ganância. Vou alterar as últimas, o que acabei de dizer e modificar. Na vez de espíritos, vou utilizar algo mais científico, ou outras palavras. O nosso coração anda dominado por pensamentos de acusarmos os outros. Anda dominado por pensamentos de lamentação. Anda o nosso coração dominado por pensamentos da ganância. Anda dominado por pensamentos da vitimização. E este conjunto enorme de pensamentos conduzem-nos ao inferno. Sim, ao inferno na Terra. Ou dito de outra maneira, este conjunto de pensamentos conduzem-nos à depressão, conduzem-nos ao suicídio, conduzem-nos a estados mentais depressivos, ansiosos, etc. Podemos utilizar uma imagem religiosa. Este conjunto de pensamentos conduzem-nos ao inferno. Uma imagem mais rica, mas a dizer a mesma coisa. E então, o que pode e deve o ser humano fazer? Nós temos uma guerra dentro de nós entre estes demónios. Vamos considerar estes conjuntos de pensamentos demónios. Entendem a beleza do que todas as religiões do mundo nos dizem? Consideram estes pensamentos que nos invadem a mente demónios. E então, se todos nos lembrarmos um bocadinho aos demónios e aos anjos, e o que é que acontece? Existe uma batalha entre demónios e anjos. Falei-vos um pouco dos demónios
e temos os anjos. Contra o pensamento de acusarmos os outros, temos o anjo da compreensão, de entendermos o outro, de percebermos o outro, de perdoarmos o outro. Esse anjo, esses pensamentos, esse conjunto de pensamento é descrito na religião como o arcanjo Miguel, o maior dos anjos, aquele que eu mais venero, o arcanjo Miguel. Contra o demónio da tentação, temos o anjo da fidelidade. Contra os pensamentos da ganância, temos os pensamentos do desapego, do trabalhar à medida das nossas forças. Contra o demónio da lamentação, temos os pensamentos de darmos graças por tudo o que temos, pela nossa vida, por estarmos vivos, por tudo o que Deus nos dá. Existe uma guerra no interior do coração de todo o ser humano. Uma guerra que decorre desde o início da humanidade. E esta guerra entre os pensamentos que nos arrastam para baixo, para a depressão, para as ansiedades, para o desespero, e os pensamentos que nos elevam. Mas ela é uma guerra desigual, porque os pensamentos que nos arrastam para baixo muitas vezes parece que são automáticos, e os pensamentos que nos elevam exigem esforço da nossa parte, exigem esforço, o nosso esforço. Temos que ser nós, com o nosso trabalho, a cuidar do jardim que é o nosso coração. Tal como uma mulher cuida do seu jardim, temos que trabalhar o nosso coração, arrancando ervas daninhas, erva daninha após erva daninha, dia após dia, tratando e cuidando. Assim é a guerra no nosso coração. Tal como a mulher empenhada, tal como a mulher que cuida do seu jardim, se empenha e se esforça, assim temos que agir no nosso coração. Quando nos lamentamos, não, vou parar um pouco e dar graças. Quando nos vêm os pensamentos da vitimização, vou parar um pouco e vou responsabilizar-me por aquilo que sucede na minha vida. Temos de cuidar do jardim que é o nosso coração, porque se nos deixamos dominar por todos estes pensamentos negativos, então a nossa vida se torna um inferno e afastamo-nos de Deus. Existe outro jardim que nós devemos tratar. É o nosso pensamento. Temos que nos esforçar por termos pensamentos corretos, pensamentos bons, pensamentos em Deus. E tal como no nosso coração existe outra guerra a nível do pensamento, o nosso pensamento tem que ser correto, tem que ser
um pensamento em Deus. E quando o nosso coração se torna puro, se torna cristão, e o nosso pensamento anda em Deus, então encontramos Deus dentro de nós próprios. E mais, e como andamos em Deus, deixamos de andar no pecado. Porque quem caminha em Deus não caminha no pecado. E o pecado evapora. E o pecado desaparece, como por milagre. O pecado é afastado da nossa vida. Porque o pecado, digo-vos, é um mero fruto. Claro que ninguém deve andar a pecar. Porque existe uma lei simples na vida. Quem faz o mal, recebe o mal. Karma. Quem peca, quem faz o mal, receberá mal da vida. Mas não é o pecado que nos afasta de Deus. É apenas um fruto, um sinal que ainda não encontramos Deus, que ainda não vivemos em Deus. O pecado resume-se a isso.